Caras amigas, caros amigos, uma feliz noite a todos e todas. Entrando ao vivo aqui na Escola Jesus Cristo Virtual para fazermos a nossa palestra de hoje. Eu sou o Rafael e daqui a pouquinho vamos conversar sobre a cura de um leproso, lá em Mateus 8, de 1 a 4. Ó, o Pedro já chegou aí, tem outra turma chegando também. Eu estou com um probleminha de internet aqui e peço a oração de vocês para que tudo dê certo. Um pouco, caiu ainda agora e ainda não voltou. Estamos aqui pela internet 4G mesmo do telefone. Mas é bom demais estar aqui com vocês, participar pela primeira vez dessa reunião virtual da Escola Jesus Cristo, que me considero um filho do coração, e conversar sobre a mensagem do nosso amigo divino Jesus, para extrair daí, fortalecimentos, enfim, coragem para que a gente siga adiante, apesar das circunstâncias. Então vamos lá, parece que está tudo certo, parece que a internet está suportando bem, não é? Então tá bom, vamos dar início como? Fazendo a leitura do Minutos de Sabedoria, do querido Pastorino. Então vamos a um minutinho de sabedoria. Boa noite, Adriana. Feliz de ter por aqui, minha irmã. Vamos ver o que a lição de hoje nos reserva. Página 74. Curtinha, hein? Vejam só. Sem esforço de nossa parte, jamais atingiremos o alto da montanha. Não desanime no meio da estrada, porque os horizontes se tornarão e maravilhosos à medida que for subindo. Mas não se iluda, pois só atingirá o cimo da montanha se estiver decidido a enfrentar o esforço da caminhada. De Carlos Torres Pastorino. Lição linda que nos ensina a sermos perseverantes e a aproveitarmos muito mais a jornada do que a chegada. Não é isso? Então vamos, por alguns segundos, fechar os nossos olhinhos e agradecer a Deus por essa oportunidade e rogar aos bons espíritos da Escola Jesus Cristo, os nossos espíritos protetores, anjos de guarda, ao divino amigo Jesus, que fortaleça a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa vontade, para que estejamos cada vez mais encorajados, perseverantes no trabalho de edificação do Reino de Deus em nossos corações e também na nossa sociedade, na Mãe Terra querida, e que possamos juntos, Senhor, caminhando com o Evangelho no coração e nas mãos, construir um mundo melhor para todas as criaturas e, enfim, conseguirmos alcançar aquele clima espiritual onde a paz será paz para todo este planeta. Que aqueles irmãos e irmãs que estiverem passando pelas aflições do Covid-19, que as tuas bênçãos, Senhor, se derramem sobre eles, deixando lá a certeza de que estão amparados e que seja feita sempre a vontade de Deus. Gratidão, Senhor, por todas as coisas e que assim seja, graças a Deus. Turma, feliz noite mais uma vez. Marta, Marilda, toda Tavares, Dona Hilda, Flávio, Pedro, Rosane, Juliana, toda a turma querida aí que eu amo demais e a todos e todas vocês também pela presença. Hoje estamos aqui
para conversar sobre uma passagem que considero sensacional. Adoro estudá-la, dividi-la então melhor ainda. E hoje vamos falar então sobre a cura de um leproso. Uma passagem curtinha do Novo Testamento, mas com profundas lições para hoje, para o nosso dia a dia. Essa cura de um leproso está em Mateus, capítulo 8, versículos 1 a 4, e também no Evangelho de Marcos e de Lucas. Mas eu vou me ater aqui ao registro do evangelista Lucas, querido médico. Então, antes de dar início propriamente dita à leitura do versículo e os comentários, eu gostaria de citar a frase do espírito Alcione no livro Renúncia, ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Sempre que eu começo com essa frase muito conhecida, mas que precisa ser repetida, porque é um roteiro. E a frase diz o seguinte: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então aí, são degrauzinhos de conhecer, precisamos conhecer o texto, precisamos aprender a interpretar o texto, precisamos estudar os vários comentários feitos sobre o texto, enfim, conhecer a mensagem de Jesus através de várias vertentes religiosas, através de historiadores, à luz também e, sobretudo, da nossa querida e amada doutrina espírita. E, além disso, precisamos meditar, degustar, saborear a mensagem de Jesus, trazê-la para o dia a dia, sentir também essa mensagem em nós, que é o próximo passo, e também, por fim, e, sobretudo, vivenciá-la. Aí está um roteiro desafiador para as nossas almas. Vamos demorar um pouquinho, né? Para chegar lá, mas já faz tempo que começamos a caminhar. Então, vamos lá. Vamos seguir na evangélica para a gente começar as reflexões. Bom, no Novo Testamento tem mais ou menos umas 40 curas que Jesus realizou. E hoje vamos conversar apenas de uma, a cura de um leproso. Jesus curou enfermidades diversas. Nós vimos ao longo do Novo Testamento paralíticos, cegos, pessoas possuídas, né? Falaríamos hoje com a linguagem espírita, obsidiadas, pessoas mudas, a mão atrofiada, enfim, enfermidades daquela época e que hoje também existem, também com nuances diversas, mas existem. E também curou um leproso. Esse leproso é uma figura do Novo Testamento. Eu juro que vou fazer com que vocês se apaixonem por esse irmão leproso hoje. Hoje em dia a gente fala hanseníase, né? Mas eu vou usar aqui o termo do Novo Testamento. Bom, e questões curiosas nos surgem quando a gente vai ler essa passagem do irmão leproso, dessa cura. Se perguntasse a vocês aqui agora, qual o personagem que vocês acham o mais sábio do Novo Testamento? A Adriana, a Maria, o João, o Daniel, o Pedro, talvez responderiam, né? Maria de Nazaré, depois de Jesus, né, gente? Maria de Nazaré, Simão Pedro, João Evangelista, João Batista. Cada um de vocês ia citar aqui um que consideraria mais sábio. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O mais sábio do Novo Testamento talvez seja esse nosso irmão leproso, que passa quase que desapercebido aqui quando a gente estuda essa passagem. Muitas vezes a gente olha para essa passagem, já foi mais uma cura que Jesus realizou, né? Jesus, uma alma pura, caridosa, sábia, então realizou uma cura, né? Chegou o momento daquele irmão de superar aquela enfermidade. No caminho dele estava Jesus e pronto, a cura foi feita.
mas tem muito mais lição ali do que essa. A maneira com que esse irmão leproso se dirige a Jesus, a maneira com que Jesus o recebe, turma, sensacional, e veremos. Bom, qual que é a passagem evangélica? Vamos lá ao versículo de 1 a 4 do capítulo 8 do Evangelho de Mateus. A passagem diz assim: desceu do monte, muitas turbas o seguiram. Esse é o versículo 1. Jesus declamou o sermão do monte naquelas tardes lindas de Cafarnaum, e ali ele cantou as bem-aventuranças do reino, ele como missioneiro das bem-aventuranças, e depois de acalentar aquelas criaturas ali no alto daquele montezinho, ele desce agora e vai dialogar com a turba, com a multidão, e a partir dali, segundo a cronologia, que não é muito uma cronologia do Novo Testamento, começa Jesus a realizar uma série de curas, de intervenções. Bom, então, depois que desceu do monte, muitas turbas o seguiram. Versículo 1. E o versículo 2, eis que um leproso, aproximando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente sua lepra foi purificada. E o último verso, 4, diz Jesus: Não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou em testemunho para eles. Então essa é a narrativa, conhecendo aqui a letra do texto bíblico. Conhecemos o texto. Agora vamos meditar, vamos sentir para viver. Então, deixa eu ver se a conexão está boa, né? Acho que por enquanto tudo bem. Então vamos lá. A gente sabe que Jesus realizou feitos que não caberiam, como disse o evangelista João no final do seu evangelho, que não caberia em todos os livros do mundo se fosse escrito, né? A gente sabe que foi muito além de tudo que realizou. Aqui é apenas um registro de suma importância. Bom, qual o contexto histórico que ocorreu essa cura de Jesus em especial? Registrada ali na narrativa que a gente... Qual o contexto ali? O que significava uma pessoa com uma doença de pele, leprosa, naquela época? E qual era o entendimento, por outro lado, do Messias? Bom, estamos ali num que tinha uma expectativa, uma esperança messiânica, ou seja, está no centro da mensagem judaica do Messias. E as interpretações à época variavam de como se identificaria quem seria esse Messias e qual seria a característica, a personalidade desse Messias. Então as discussões sacerdotais da época, essa expectativa messiânica, se fundavam em alguns livros, sobretudo no livro do profeta Isaías, e alguns acreditavam que o Messias que viria seria o Messias do amor, da paz, não utilizaria da violência de forma alguma. E já outros não, talvez afetados pela escravidão, pela subjugação que estavam vivendo de Roma e viveram também de outros povos, aguardavam um Messias guerreiro, um Messias que pelo fio da espada destronaria os seus algozes e daria um poder temporal do mundo para Israel, para Jerusalém. Então havia algumas expectativas da época. E uma maneira de se identificar qual era o Messias, segundo aquelas tradições, era o seguinte: era curando o leproso. Olha que interessante. Rosane, querida, tudo bem? Olha que interessante. Uma das maneiras de identificar
quem era o Messias prometido pelos antigos profetas era a cura de um leproso. Essa cura, em especial, era uma cura restrita ao Messias. Só o Messias. E havia todo um processo investigatório, todo um inquérito policial, com as palavras de hoje, para se investigar se as curas realizadas por alguém se enquadravam naquelas expectativas messiânicas para declarar se era o Messias ou se não era. E, em especial, ser curado por o Messias, aquele Messias aguardado, ok? E o leproso à época, turma, falando aqui do Messias, do lado de cá, a esperança messiânica e as curas reservadas a ele. Do lado de cá nós temos um irmão, uma irmã, alguém que contraiu a lepra, essa doença de pele, a hanseníase. E naquela época, nós estamos falando de 2000 anos, a situação era precária, era de miserabilidade extrema. E uma pessoa que foi diagnosticada como leproso, essa pessoa perdia os seus direitos de propriedade, essa pessoa perdia os direitos de abraçar os seus, o seu filho, os seus netos, a sua família, de conviver com eles e de conviver em sociedade. Ela seria segregada, ela perderia essa possibilidade, o direito de conviver com os seus, perderia, digamos assim, o seu CPF, o seu RG, os seus direitos sociais, eleitorais. Seria realmente excluída da sociedade. Mas o maior direito que ela perderia na compreensão religiosa daquela época era o seguinte: perderia o direito de comungar com Deus. Olha só, essa pessoa de alguma forma era considerada maldita, perderia esse direito de comungar com o Pai Celestial. Imaginem a situação de uma pessoa leprosa naquela época. Está registrado no livro de Levítico que a pessoa diagnosticada como leprosa, ela tinha que viver fora dos muros da comunidade, nos vales dos leprosos, né? Com palavreado mais atual. Ela tinha que carregar um sinete para que, se aproximando de outras pessoas, ela anunciasse a sua unidade. E ela tinha que dizer assim: impuro, impuro. Está lá no livro de Levítico. Ou seja, anunciar a sua indignidade para que as pessoas se afastassem dela. Dá para imaginar essa condição de miserabilidade e a perda de um direito divino de filiação a Deus? É incrível essa situação. É uma exclusão assim inenarrável, inenarrável. Então essa era mais ou menos, resumidamente, a situação de uma pessoa com esse tipo de doença. Havia outros tipos também, outras questões, mas o nosso foco é esse. Então perdia o direito de comungar com Deus. Para perceber aqui, né, a situação que nós lemos do versículo. Capítulo 8, de 1 a 4. Nós já percebemos ali a recepção de Jesus e a coragem do leproso de aproximar-se de Jesus. Então vamos lá, seguindo aqui. O que eu posso mais conversar? Vamos então, versículo a versículo. Vamos lá. Versículo 2. Deixa eu beber minha aguinha aqui. Versículo 2. Eis que um leproso, aproximando-se, o reverenciava. O que aconteceria ou deveria ocorrer se um leproso se aproximasse de alguém, de um grupo? Ele deveria ser denunciado, mesmo apedrejado. Ele estava rompendo ali com o critério legal, social daquele povo.
Claro, haviam questões sanitárias que os sacerdotes tinham a competência, a autoridade de cuidar. Mas essa competência, essa autoridade, não deveria ser para excluir, não é verdade? Deveria cuidar dessas questões, mas sem excluir essas pessoas. Mas, enfim, aproximando-se um leproso de Jesus na ocasião, a turba em volta, os discípulos, os apóstolos, o pessoal que estava ali, muitos ter até dito para que ele fosse apedrejado, excluído. Mas o que acontece, turma? Jesus o recebe. Jesus não denuncia. Jesus não o condena. Jesus permite a aproximação dele. E foi além, como veremos nos próximos versículos. Então, do ponto de vista do irmão leproso, turma, vejam a coragem, a fé desse irmão leproso. Porque ele subiu uma montanha imensa para chegar onde chegou. O que ele não vivenciou dentro dele intimamente, se perguntando se ele era realmente uma pessoa indigna, não merecia nem comungar com Deus? Imagina o grau ali de tristeza, de depressão, de sentimento de inferioridade daquela criatura. E ele passou por cima disso, não se vitimizou. Ele, quando ouviu falar da existência, do aparecimento de um Messias, ele foi atrás, depositando ali a sua esperança. Os companheiros dele, companheiras dele, no Vale dos Leprosos, talvez, deveriam ter dito a ele assim, né? Que isso? É mais um que apareceu por aí. E quem é você? Estamos excluídos, somos leprosos. Que direitos temos? Não perca seu tempo. Ele passou por cima disso tudo, com muita coragem, com muita fé, com muita determinação, perseverança, otimismo, boa vontade, bom ânimo, foi lá ver quem era esse Jesus, esse suposto Messias. E o que o texto evangélico diz? Que ele se aproximou e reverenciou Jesus, dizendo, vamos ler aqui o versículo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Turma, vejam o que ele disse. Ele reverenciou Jesus, ou seja, um leproso, indigno, excluído da sociedade. Ele, excluído, inferiorizado, foi talvez ali o único que reconheceu a governança de Jesus, que reconheceu que Jesus era o Messias prometido pelos antigos profetas. Olha só a sabedoria desse irmão leproso. Enquanto que muitas pessoas ali sãs, muitos sacerdotes da época, muitos líderes das comunidades não reconheceram Jesus, a sua messiandade, e ainda tivemos a coragem de expulsar o homem, metaforicamente dizendo, pela cruz. Percebam a profundidade da lição. Uma pessoa indigna, excluída, segregada, teve essa sensibilidade de subir uma montanha imensa de aflições e reconhecer a pureza, a governança, a messiandade do nosso amado amigo e irmão Jesus. É lindo esse verso aqui. Então ele reverenciou Jesus. E um judeu daquela época não reverenciaria outro homem. Ele só se ajoelharia diante de Yahvé, diante do Deus de Israel, do Eterno, de Adonai. Não faria isso perante outro homem. E ele fez. A palavra reverenciava aqui, se a gente for buscar em grego, ele se ajoelhou, ele se prostrou no chão realmente, reconhecendo ali a messiandade de Jesus. Enquanto os outros, com todo o conhecimento, com todo o acesso às Escrituras, não haviam reconhecido. Armaram um plano e, na verdade, aprisionaram Jesus na calada da noite,
o maior erro judiciário, né? Eu sou da área do direito, né? De todos os tempos, enfim. Mas vamos lá. E ele disse o seguinte: Senhor. A palavra Senhor quer dizer muito aqui, porque uma criatura judeu da época não falaria isso para outro ser humano. Outro ser humano. Então, olha o que ele diz. Essa aqui é demais. Vamos lá. Ainda estamos aqui no verso 2. Concluindo o verso 2. Se quiseres, podes purificar. Se quiseres. Como é que a gente vai a Deus? Como é que a gente vai aos espíritos superiores, aos anjos de guarda, aos espíritos protetores? Quando a gente ora para Bezerra de Menezes, para Emmanuel, para Joana de Ângeles, para Deus, para Jesus, muitas vezes nós, espíritos ainda imperfeitos, vamos a estes companheiros mais experientes cheios de exigências. Vamos a Deus cheio de exigências, cheio de negociações. E ele fala assim para Jesus: se quiseres, e eu sei que tu podes, se quiseres, podes purificar-me. Se chegou a minha hora, se eu já aprendi com essa dor, se eu já e a minha participação nela, para que viesse essa consequência dentro de uma lei de causa e efeito. Se quiseres, Jesus, podes purificar-me. Eu já entendi a mensagem, não agirei mais dessa ou daquela maneira, e tu podes purificar-me se for da tua vontade. Senhor, seja feito conforme a tua vontade. Mais ou menos isso que ele disse. Ele é sábio, turma? Digam para mim aí. É muito sábio, não é? Se quiseres, não fez exigências, não. Se entregou à vontade do Senhor, correndo atrás. Olha só, a resignação, né? Resignado, mas ativo. Fé com ação. Não exigiu um milagre, correu atrás do seu milagre. É muita sabedoria nesse irmão leproso e eu quero convencer vocês até o final da sabedoria dele. Bom, vamos lá mais um pouquinho. Gente, avisa aqui se está tudo certo, se a transmissão continua. Bom, vamos lá. Vamos para o verso 3. Verso 3. Deixa eu ver se a conexão está ativa aqui, que eu não estou vendo mais subir coraçõezinhos, nada por aqui. Mas, vamos lá. Tá, né? Tá bom, estou ao vivo, né? Não caí, não. Então, vamos lá. Então, vamos ao verso 3. Bom, então, ele foi a Jesus. E agora o verso 3 é sobre a recepção de Jesus. Imaginem aqui a recepção do governante espiritual da Terra, que é o maior representante de Deus para a gente. Imaginem aqui como que os espíritos superiores nos recebem e o que eles desejam para nós nessa representação evangélica. Um ser aflito, resignado, vai atrás do seu desejo. Como que a espiritualidade superior nos recebe? Como que Deus nos recebe? E aqui diz o verso 3. Estendendo a mão, gesto típico de Jesus, conforme a gente vê na literatura espírita, tocou-lhe, dizendo, vejam só, estendeu a mão. Como quer dizer assim? Você não está sozinho, não. Estou contigo nessa. Eu sei que para as tradições aqui sociais, um leproso não pode ser tocado por outra pessoa. Mas não se incomoda não, meu filho. Eu vou tocar a tua alma. Eu estou contigo nessa. Reconheço todo o seu empenho, a sua dedicação, a sua entrega diante da aflição que você está vivendo. Eu estou contigo. Eu fico a imaginar os olhos dos transeuntes e das pessoas que presenciaram, que testemunharam esse evento. Porque Jesus toca um leproso e aquilo era um ato de repugnância à época. Então ele estende a mão e toca o leproso.
E quando a gente vai também na palavra grega aqui do tokoli, é como se Jesus tivesse abraçado, acolhido aquela criatura, abraçado mesmo. Então é um tokoli assim, né, de pegou no colo, literalmente dizendo aqui. Então é assim a maneira com que a espiritualidade nos recebe, apesar da nossa infantilidade ainda, muitas vezes, né? Enfim, da nossa rebeldia, mas há sim um braço aberto imenso para nos receber. Qualquer outro teria se retraído, né, Raquel? Raquel está dizendo aqui, querida amiga Raquel. Então, trazendo para o nosso dia a dia, Raquel, como você colocou aqui, a gente tem que pensar nisso realmente, né? De que maneira a gente tem acolhido as aflições alheias, ou, na verdade, tratado com indiferença as aflições alheias. Temos que pensar muito nisso. De que maneira temos apresentado Jesus, as revelações que acreditamos aos outros. E a gente vê aqui Jesus estendendo a mão, tocando o leproso e ajudando a purificá-lo. Esse leproso, nessa situação que ele se aproxima, reverencia Jesus e é tocado por Jesus, poderíamos pensar aqui que ele já estava curado. Só precisava agora da cura do corpo, mas a alma dele já estava curada. Isso suscita até uma pergunta, né? Pensemos o seguinte, empatia, Sheila, é isso mesmo. Pensemos o seguinte, Jesus realizou diversas curas, não foi? Conforme os registros neotestamentários. Bom, qual era a preocupação maior de Jesus? A cura do corpo ou a cura da alma, do espírito? Porque até mesmo aquelas ressurreições da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, eles mesmos vieram a desencarnar pouco tempo depois, não foi? Deixaram o corpo físico aqui. Então, será que a preocupação de Jesus maior era com o corpo físico? Devemos cuidar do corpo físico, obviamente. Devemos buscar aí as ferramentas para curar o corpo físico, obviamente. Mas, em primeiro lugar, e aqui fica a lição, a cura é da alma, do espírito. É ela, em primeiro lugar, a nossa perseguição, curar a nossa alma, o nosso espírito. Então, tocou-lhe, dizendo, vamos para o verso 3 ainda, quero, seja purificado. E imediatamente sua lepra foi purificada. Então, olha a resposta de Deus para os seus filhos, através de Jesus. Quero. É óbvio que eu quero que vocês sejam puros. É óbvio que eu quero que vocês atinjam a perfeição. É óbvio que eu quero que as aflições do mundo desapareçam. E é óbvio que eu espero que vocês busquem essa cura com sinceridade, sem violência, com amor, com respeito, com resignação, com esperança, com fé. E que aprendam a vivenciar a lei divina, não causando mais certo tipo de enfermidades, de complicações na nossa jornada evolutiva, dizendo assim. Diz aqui o nosso amigo Sérgio, meu querido amigão do coração, Jesus é o grande médico dos nossos espíritos. É isso, Sérgio, você que é médico também, né, meu amigo? É o médico das almas, e a gente vai ler uma passagem sobre isso de Emmanuel. Então vejam, gente, olha aqui Jesus representando Deus para a gente. Quero, seja purificado. Você não precisa mais dessa aflição. Você já bebeu desse cálice amargo, já suportou com coragem, com resignação, já entendeu a função da dor, já entendeu que não vale a pena cometer certos equívocos, porque advirão consequências. Então, a dor professora e educadora nos ajuda a voltar ao trilho da lei. Como diz nosso querido professor Pietro Baldi, voltar ao trilho da lei. Então, a dor, Francisco de Assis falava, a irmã dor, nos ajuda a voltar.
mas voltar e não cometer mais os mesmos equívocos, não é isso? Então, seguindo aqui, Jesus vai dizer, por fim, olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou em testemunho para eles. Naquela época haviam rituais, para a purificação. Então, diante das leis da época, as pessoas tinham que prestar certos sacrifícios, infelizmente, de animais, que ainda fazemos hoje, em determinadas situações, mas também de cereais e outras coisas. Então, a preocupação, ao meu ver, nessa passagem aqui final, é a seguinte: Jesus está preocupado com a reinserção social dessa criatura. Ou seja, um sacerdote, uma autoridade competente, deveria certificar que aquele irmão agora está curado. Então ele pode ser reapatriado, pode voltar a comungar com Deus, ele pode ter os seus direitos sociais de volta. Então era a preocupação de reintegração social desse irmão, porque não bastaria estar curado, como viveria? Como viveria? Então ele precisava integrar da sociedade. Então se apresenta ao sacerdote, ele vai certificar se você está realmente curado e apto a viver em sociedade, e a partir daí, vida que segue, meu amigo, vida que segue. Muito interessante aqui a preocupação integral de Jesus com aquela criatura, com esse sábio irmão leproso. Vejam que interessante também, não é isso? Então vamos seguir. Agora eu quero trazer para vocês algumas reflexões de o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. Lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, reintegração social, Juju, é isso aí, né? A gente abraça isso, trabalha para isso, é um trabalho que a gente precisa fazer muito, ainda mais hoje em dia, né? A gente está vivendo em momentos desafiadores, exclusões cada vez maiores, grupos oprimidos, violentados. A gente precisa trabalhar para extinguir todas as formas de opressão, humanas e não humanas, realmente, né? Temos que ter o direito à diferença garantido e também o direito à igualdade garantido, né? Na lei, realmente, possibilidades. Bom, lendo aqui um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, os bons espíritos vão comentar o seguinte: Jesus se acercava principalmente dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem-lhes dê à vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Vou repetir. Jesus se acercava principalmente dos cegos dóceis e de boa fé, que lhes pediam que fosse dada à vista, e não daqueles orgulhosos que já julgam tudo possuir. Então, há uma necessidade nossa, enquanto espíritos imperfeitos, em busca da cura do nosso espírito, de ter uma busca cheia de docilidade, uma busca sincera, honesta, ética, uma busca realmente que permita um tipo de vibração para que a gente possa receber o auxílio divino. Então exige de nós um passo para que outro passo de cima seja dado. Então exige de nós trabalho, dedicação, reforma íntima, reconhecer nossas imperfeições, diz a Margarida, e trabalhar para aperfeiçoá-las. Então exige de nós um esforço na sociedade, exige de nós um esforço íntimo, para que a luz do mais alto baixe sobre nós e ajude a curar as mazelas sociais e internas. Então permite ali
uma sintonia para que haja a cura. E a gente sabe que o Espiritismo não terceiriza o trabalho, sabe da responsabilidade nossa enquanto artífices do nosso próprio destino. Então temos que trabalhar firme para extinguir todas as violências, todas as exclusões, todas as opressões, com humildade, com sinceridade, para que a gente realmente permita, crie campo para que a espiritualidade consiga atuar mais firme sobre nós, sobre a sociedade. Essa passagem eu achei bem interessante trazer, porque está falando de um tipo também de enfermidade da época de Jesus e como que era importante esse padrão, essa conduta da pessoa que estava nessa condição de enfermidade. E pensando, turma, sobre essa passagem, uma das coisas que a gente não vai encontrar no Novo Testamento, vocês não vão encontrar se buscarem, é o seguinte: Jesus em algum momento disse assim, eu te curei. Ele disse isso para alguém? Para o cego, para o leproso, para o paralítico? Disse isso para alguém? Não disse não. O que ele dizia? Tua fé te curou. Vá e não tornes a pecar. Vá e não peques mais. Tua fé te curou. Ou seja, exige ali o esforço da criatura pela sua própria redenção. Então foi o movimento do irmão leproso, o trabalho que ele fez, apesar dos desafios que sofreu. E que pena a gente chegar nesse ponto de ter que permitir que uma pessoa faça um esforço desse por si só, ao invés de a comunidade vir a seu favor e dar condições para que ele não precisasse dessa aflição imensa, não é? Então Jesus não disse que eu te curei, mas a tua fé te curou, vai e não peques mais. Ou seja, Jesus naquela ocasião, com a sua visão profunda e espiritual de longo alcance, sabia de todo o passado daquele irmão leproso, sabia de todo o presente daquele irmão leproso. Então Jesus, no caminho dele, acrescentou recursos magnéticos para curar o corpo físico daquela criatura cuja alma já estava curada. Então acrescentou recursos ali, auxiliou no trabalho, porque ele deu condições àquilo. Então é muito interessante essa visão também. E quando a gente pensa nesses personagens do Novo Testamento, leprosos, cegos, coxos, mãos atrofiadas, mulher hemorroíça, tudo mais, a gente tem que pensar em nós, porque são ângulos, são inclinações, são posturas de nossa alma. Onde eu estou cego? Onde eu estou com minha mão atrofiada? Onde eu estou paralítico do pensamento, seja cristalizando a minha mente em preconceitos e exclusões? Onde eu paralisei, onde eu me ceguei? Onde estão esses personagens na nossa alma? E como estamos nos dirigindo a Deus para curar essas mazelas? Será que reconhecemos essas mazelas em nós? Será que estamos nos dirigindo adequadamente a Deus para curá-las? Ou estamos cheios de exigências? Ou estamos agindo de maneira violenta para curá-las? É para pensar também que essas personalidades são ângulos da nossa alma, para que descristalizemos uma série de conteúdos aqui que não criam um clima espiritual favorável para que a gente avance. Muito importante essas reflexões também. Então, o cego de Jericó, a mulher hemorroíça, o paralítico de Cafarnaum, essa passagem é muito legal também. O paralítico de Cafarnaum, gente, o grupo amigo trouxe aquele irmão paralítico que não podia ir sozinho, e como a casa lá de Pedro estava cheia de gente, aquela casinha pequena, eles foram por onde? Pela porta não dava, pela janela não dava. Olha o esforço da comunidade ajudando alguém que precisa de ajuda. E passaram por onde? Por cima, pelo telhado. E desce aquela figura numa maca, aquela turba lá dentro e Jesus ali. E ali Jesus cura aquele irmão
um evento lindo, né? Jesus acrescenta recursos magnéticos e aquela alma, com a ajuda da comunidade, foi curada. E Jesus diz ali: anima-te, filho, teus pecados estão perdoados. Anima-te, pega teu catre e segue teu caminho. Olha que interessante essa passagem também. Mas, infelizmente, por que eu estou narrando para vocês essa passagem aqui? Porque no capítulo 7 do livro Primícias do Reino, acabei de fazer uma palestra sobre Primícias do Reino, e o capítulo 7 é sobre o paralítico de Cafarnaum. Espírito Amélia Rodrigues. Aqui é a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nessa passagem, ela vai revelar os bastidores da ocasião ali do paralítico de Cafarnaum. Joana de Ângeles também em suas obras revela os bastidores de algumas ocasiões de pessoas que foram curadas por Jesus. E infelizmente, deixa eu ler primeiro, deixa eu ler aqui. Olha o que diz. Em certa noite, naquele dia que Jesus curou o paralítico de Cafarnaum, Amélia Rodrigues vai registrar que Simão Pedro percebeu que Jesus estava meio para baixo, vamos dizer assim. Jesus estava choroso, quieto. E foi um dia para Pedro de maravilhosos acontecimentos, porque foi a cura do paralítico, uma série de pessoas foram atendidas, a casa de Pedro estava lotada, Pedro estava super feliz, estava cheio de seguidores. Então, Jesus estava triste. Como assim? E Pedro vai conversar com ele e Pedro faz uma pergunta. Por que dizes que te não compreendemos, Rabi? Porque Jesus vai dizer que, apesar daquilo tudo, eles não compreenderam a mensagem de Jesus. Aí ele pergunta, por que nós não te compreendemos? O dia foi tão especial hoje. Aí ele diz assim, Simão, neste momento, Natanael, que era o nome dado aqui ao paralítico, com alegria infantil, comenta o acontecimento entre amigos embriagados e mulheres infelizes. Outros que recobraram o ânimo ou recuperaram a voz, mudos, entre exclamações de contentamento, precipitam-se nos despenhadeiros da insensatez, acarretando novos desequilíbrios. Jesus já fazendo aqui uma narrativa, Pedro, curei aquele, curei aquela, ajudei a curar aquele, ajudei a curar aquela, por vários tipos de enfermidades. Infelizmente, em seguida, voltaram a cometer os mesmos equívocos. Aí a pergunta é, para que eu quero a cura? Para que eu quero ser curado? Para voltar a ser o mesmo, a mesma? Então é melhor não ser. Vejam a gravidade disso. Joana de Ângeles vai dizer que aqueles 10 leprosos que Jesus curou, uma passagem lá do Novo Testamento, que um só voltou a agradecer, vocês lembram disso? Então, voltaram a fazer as mesmas coisas que faziam. Ou seja, não aprenderam com a lição da irmã dor. Então a pergunta é muito oportuna, para que eu quero a cura? Será que a aflição não foi suficiente para me ensinar que preciso ser outra pessoa? Que preciso sublimar uma série de conteúdos da minha alma, uma série de hábitos, de condutas, comigo mesmo, com o próximo? É uma pergunta substancial. Natanael Ben Elias, é isso mesmo, Serginho. É um lindo relato esse, sem dúvidas. Então a gente tem que se perguntar. E eu lembrei agora aqui de uma passagem que está no livro Missionários da Luz, tá? Ditado pelo Espírito André Luiz, a Chico Xavier, e na ocasião o instrutor era o Espírito Alexandre, Sublime Espírito Alexandre. Ali tem uma ocasião, turma, que uma mãe desencarnada pede ajuda a Alexandre. Alexandre e André Luiz estavam numa casa espírita, aqui no ambiente físico, trabalhando no plano espiritual.
E uma mãe lá pede auxílio emergencial a Alexandre. Alexandre, sei da sua capacidade, mas meu filho encarnado, a situação está muito difícil, está muito rebelde, está bebendo demais, está... Enfim, né? Aquele drama de alguma coisa ruim estava acontecendo, eu não lembro os detalhes. Mas Alexandre pensou, tudo bem, vamos auxiliá-lo. Então, Alexandre vai com André Luiz na casa desse encarnado. A mãe estava desencarnada. Então lá Alexandre narra as condições para André Luiz, o problema que estava acontecendo. E Alexandre, se lembra bem, dá um passe nele. Ele estava dormindo, Alexandre dá um passe nele. Demora-se um tempo ali dando um passe nele. Se vocês lembrarem dessa história, vá comentando aqui. E o que acontece, turma? Aquela criatura acorda dia seguinte, o que vocês acham? Feliz, radiante, outra pessoa? Ela acorda enferma, entra em coma e fica praticamente um mês em coma. Sabe por quê? Porque se não fosse essa enfermidade, essa cura, ela cairia num buraco maior ali na frente, a encarnação dela planejada terminaria. Olha só que interessante, como a irmã Dora ali foi providencial. E diz na obra o seguinte: aquele espírito rebelde, naquela ocasião, nunca tinha feito reflexões que fez enquanto estava naquela condição de internação, de coma. Então, para que a gente quer a cura? Então, temos que pensar na nossa situação de enfermidade, refletir nelas, né, para realmente nos redimirmos, nos reformarmos. São que horas? 8h51. Então, quero ler só mais uma passagem aqui, para a gente pensar no seguinte. Vamos lá. Livro da Esperança. Vocês conhecem o Livro da Esperança? Eu tenho uma edição azul, pequenininha, é o livro de Emmanuel. E ali, por Chico Xavier, psicografia, e lá tem um capítulo 78. Quero ver se você lembra dessa, Serginho. Nesse capítulo 78, ele se chama Ante o Divino Médico. Quem é o Divino Médico? Jesus. E ali tem a terapia da alma, segundo Emmanuel. Diz Emmanuel. Emmanuel vai interpretar aquela passagem. Não são os sãos que têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. E ele vai interpretar também a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Que é o capítulo 24, item 12, que a gente já comentou. Bom, o que diz Emmanuel nessa passagem? Ante o Divino Médico. Ele diz o seguinte: sim, somos todos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores. Vejam, turma, há no gabinete das esferas superiores o registro, a ficha nossa de mais inclinações, de enfermidades, enfim, há ali o nosso prognóstico, nosso diagnóstico, há ali uma ficha nos planos superiores. E diz mais, dos quais os instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Então, há espíritos superiores com a nossa ficha. Imagina Jesus, naquela ocasião com o irmão leproso. Tinha a ficha toda dele. E o que eles observam, os espíritos superiores, representando aqui a lei divina? Observam o quê? As nossas ações e reações. Como estamos agindo e reagindo perante a vida, perante o próximo, perante as circunstâncias pandêmicas, por exemplo, agora. Como estamos agindo e reagindo. A lei está observando isso. Mas é preciso considerar, diz Emmanuel, que mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo,
não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Nem Jesus Cristo pode nos curar se não quisermos tomar o remédio. Olha isso. Há uma ficha especificada com as nossas más inclinações e precisamos beber homeopaticamente o remédio do Evangelho com as nossas ações e reações para que sejamos curados das enfermidades que causamos a nós mesmos. Nem Jesus pode fazer o que nos compete fazer. Então precisamos vencer a enfermidade da indiferença, a enfermidade do preconceito, a enfermidade da violência, a enfermidade do ódio, da vingança, da ira, da agressividade e pasear todas essas más inclinações, curando-as, para que possamos ser luz, fazer brilhar essa luz aqui na Terra. Luz para os humanos, luz para os animais, luz para o meio ambiente, para a natureza. Precisamos parar de agredir uns aos outros, sejam humanos, sejam não humanos. E precisamos trabalhar firme para que o bem prevaleça aqui na Terra. Edificar o reino de Deus em nossos corações e o reino de Deus na Terra. Precisamos trabalhar firmes, perseverantes, resistir a todos os projetos de exclusões. Turma, essa é a lição de hoje. Eu quero terminar com algumas perguntas de Jesus que separei aqui para hoje. As perguntas de Jesus dão um seminário, um congresso, é muito interessante. E tem tudo a ver com essa nossa conversa. Bom, uma das perguntas que ele faz: crede que eu possa fazer isto? Imagina, né? Um cego pede a Jesus para ser curado. E Jesus pergunta: credes vós que eu possa fazer isto? Jesus está mobilizando ali no coração da criatura. Está mobilizando a busca, a fé, a resignação, a coragem. Credes mesmo? Porque essa mobilização interior nossa, essa nossa busca aí por aperfeiçoamento, por conhecimento, dedicação, mobiliza, dá espaço para que essa cura venha. Então, credes realmente que eu possa fazer isso? Outra pergunta que ele faz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste, não é verdade? Senhor, aumentai a minha fé. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Por que duvidaste? Claro, somos filhos da luz. Podemos, acreditemos nos nossos potenciais. Acreditemos nos potenciais do nosso semelhante. Temos potências aqui para termos um ambiente, uma sociedade muito melhor. Outra pergunta: que queres que eu faça? Que queres que eu te faça? Interessante também essa, né? Que buscais? Que buscais? Olha que bonita essa, né? O que a gente está buscando? A gente se perguntar, né? O que eu estou buscando? Satisfazer o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha vaidade? Ou realmente oferecer condições de vida melhor a todas as criaturas e a mim mesmo? Para finalizar, a última pergunta, são 8h58, cumprindo aqui o horário. A última pergunta: queres ficar são? Essa está lá em João, capítulo 5, versículo 6. Queres ficar são? Queremos realmente ficar são? Queremos realmente beber o remédio? Queres ficar são? Essa é a pergunta do mestre amigo. Enfim, fica aqui as nossas considerações de hoje. Desculpem aqui qualquer coisa, as minhas limitações, imperfeições, mas estou contente, feliz de dividir esse espaço com vocês e rogo a Jesus, rogo a Deus que ilumine
os corações de cada um que assistiram agora e que assistirão depois a esta exposição. Tenhamos fé, tenhamos perseverança, tenhamos coragem. Deus conta conosco para construirmos um mundo melhor dentro de nós e na nossa sociedade. Gratidão imensa pela oportunidade e sigamos firmes e perseverantes, renovando os nossos votos de edificação do reino de Deus e também entregando o nosso espírito às bondades do nosso mestre e amigo Jesus. Que assim seja, turma. Até a próxima. Paz e bem.